Médico especialista em genética desmascara exame do Bitelo. É isso que a gente vai ver aqui hoje, galera. Eu, quando vi esse vídeo, eu achei muito doido, porque o cara aqui, ó, deixar os créditos pra ele, é o doutor do canal Endócrino e Talks com o doutor Carlos Serafim. Pelo que eu entendi aqui, essa é a área que ele estuda, e ele analisou lá o vídeo sobre a genética do Bitelo ser ultra rara, e ele falou que os caras deram migué ali, e é tudo balela. Será que é isso mesmo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo, a gente vai descobrir isso. Mas antes, mano, já se inscreve no canal aí pra fortalecer, porque eu tô com a meta de bater os 40 mil, galera. Faltam poucas pessoas e a sua inscrição é muito importante. Aqui eu tento manter você informado aí, ó, sobre o mundo maromba e o mundo da força. Então ajuda nós aí, fechou? Não leva nem um segundo da sua vida. O Bitelo tem testosterona de 220 e levanta mais peso do que gente com o triplo disso. Vocês me mandaram esse vídeo do canal da Max Titanium e pediram pra comentar umas 200 vezes. Eu assisti e reparei em muito detalhe interessante, mas eu não ia gravar vídeo sobre isso. Aí saiu o segundo vídeo. Fizeram um teste genético no Bitelo e a explicação para a força dele seria uma mutação genética rara. O problema é que essa mutação rara está presente em 96% da população nigeriana. E aí eu não consegui ficar quieto. Eu pesquiso hipogonadismo e genética na Faculdade de Medicina da USP. Então hoje a gente vai passar pelos dois vídeos juntos e eu vou te mostrar o que a ciência diz sobre cada ponto que foi levantado e você vai aprender a interpretar exames de testosterona e entender o que um teste genético realmente pode te dizer. E eu vou te explicar de um jeito que todo mundo possa acompanhar. Meu nome é Carlos Eduardo Serafim, eu sou médico endocrinologista, pesquisador e criador desse canal, onde combatemos desinformação com ciência. Bom, rapaziada, esse vai ser um vídeo, mano, que eu vou deixar mais ele falar do que eu falar. Porque, sinceramente, genética eu não manjo absolutamente porra nenhuma. O máximo que eu vou poder conseguir opinar aí uma coisa ou outra é sobre hormônios, porque eu tenho experiência devido a eu ser usuário de anabólicos, beleza? É o máximo que eu vou conseguir ali, dar uma opinião ou outra, mas vai ser um vídeo que vocês vão ver mais ele falando do que eu. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e clica no hype. Antes de começar, gente, eu preciso deixar claro o propósito desse vídeo. O Bitelo é um cara carismático, esforçado, com uma história de vida que eu admiro, servente de pedreiro que construiu uma carreira literalmente pela força. Tem uma audiência enorme e merecida. Então eu peço que ninguém ataque ele, nem nenhum outro personagem que aparecer nesses vídeos. Inclusive, muita gente tá chamando aquele primeiro vídeo de consulta com o Dr. Paulo Musi, mas tecnicamente aquilo não foi uma consulta, foi uma conversa aberta entre os dois, passando por alguns exames do Bitelo, num conteúdo publicado no canal da Max Titanium. Não tem uma estrutura de consulta, não tem o sigilo típico de uma consulta médica. E tudo bem, provavelmente a intenção era educativa, mas justamente por ser um conteúdo educativo publicado para milhões de pessoas, eu me sinto na obrigação de complementar com o que a literatura científica diz, porque o tema é justamente o que eu estudo e pesquiso na USP. Isso faz parte do meu papel como médico e educador. E eu enxerguei coisas nesses vídeos que quem não é da área não deve ter reparado e tenho a responsabilidade de contribuir. Então, gente, o objetivo aqui é puramente educacional. Mas sem mais enrolação, vamos começar com o primeiro vídeo para vocês entenderem o contexto, porque eu tenho mais a comentar, na verdade, no segundo vídeo. Eu vou deixar os links na descrição para quem quiser assistir os vídeos inteiros. No primeiro vídeo, o Bitelo conversa com o Musi e o Musi projeta na tela alguns exames que o Bitelo tinha feito. Vamos ver um trecho. Só que tem uma coisa importante, e isso é o que a gente vai ter que tratar. Sua testosterona, ela tá muito baixa. É mesmo. A testosterona normal, ou esperada para você, seria uma coisa entre 600, 700, 800, que são os níveis... Que a última vez que eu fiz um exame deu uns 800. E isso é normal para você. Bom, gente, não tem muita discussão. Testosterona total de 220 nanogramas por decilitro é considerada baixa segundo todos os guidelines. Mas a informação que mais me faltou como endocrinologista foi que não foram mostrados LH e FSH. E por que isso é essencial? Porque são esses dois hormônios, hormônio luteinizante e folículo estimulante, que me dizem de onde vem o problema. Se a testosterona está baixa e o LH está alto, o problema é nos testículos. Eles estão recebendo sinal, mas não produzem testosterona. É um hipogonadismo primário ou hipergonadotrófico. Se a testosterona está baixa e o LH está baixo ou inapropriadamente normal, o problema é no comando central. A hipófise não está mandando o sinal. É um hipogonadismo secundário ou hipogonadotrófico. Rapaziada, como eu já falei pra vocês aí nos vídeos anteriores, muita gente cobrou esses marcadores aí do exame do Bitelo. Por quê? Porque dá pra saber o motivo da testo dele tá baixo. E foi uma coisa que não foi mostrado lá nos exames, né, mano? Porque se mostrasse, daria pra saber, por exemplo, se o Bitelo faz o uso de alguma coisa. E aí a galera ficou com o pé atrás
mais em questão a isso. Outra coisa que eu vi o pessoal também falando muito, os marcadores, os resultados ali do exame ser mostrado numa planilha do Excel. Se você for ver lá no vídeo do Muzi, você vê que eles colocou aqueles dados numa planilha, né, mano? E aí, qualquer um pode ir lá e editar e botar o que eles quiser. Eu acredito que tenha sido mostrado naquela planilha exatamente para ficar mais fácil de visualizar na filmagem, que ele mostra os dados do Bitelo ali numa televisão. Então eu acho que seria melhor para mostrar do que se mostrasse num exame mesmo, no papelzinho ali por completo. Eu acho que foi por isso que colocaram no Excel, mas a galera questionou, porque como tá no Excel, qualquer um coloca o dado que quiser lá. Não foi um exame realmente oficial, impresso lá, de uma clínica e tal. Sem esses exames, LH e FSH, eu não consigo saber se a causa é overtraining, ou seja, excesso de treino, ou se tinha na jogada qualquer outro fator que esteja suprimindo o eixo. O tratamento muda completamente dependendo da causa. Aliás, no segundo vídeo, eles mencionam que vão refazer os exames, incluindo FSH e LH, que o pessoal cobrou, entre aspas. Então o próprio time reconheceu que faltou. Mas o Muzi, corretamente, não indica reposição de testosterona nesse momento antes de investigar. Talvez porque ele, como médico do paciente, também saiba a causa e precise de outros recursos aí. Mas tem dois outros trechos que me chamaram a atenção. Vamos ver o primeiro. E o seu corpo tá tentando se recuperar, tanto que ele tá aumentando o hematócrito, porque, olha só, teu ferro tá muito baixo, você tá quase anêmico. Ih, rapaz, bem que o Giga falou mesmo, tem que tomar ferro mesmo, lá ele. Lá ele. Eu pedi uns ferros lá no... lá e... Mas então eu vou começar a tomar, né? Tudo que você tá fazendo com uma testosterona baixa, com tireoide funcionando mais ou menos assim, com anemia, praticamente assim. Esse trecho me chamou a atenção e me preocupa uma questão aqui. Lembrando que eu não estou diagnosticando nem palpitando na conduta, eu estou me baseando apenas nos dados expostos para ensinar a vocês como um especialista enxergaria baseado nos dados expostos. O Muzi confundiu um pouco os temas, ele disse anemia, mas quis dizer deficiência de ferro. E gente, vídeo ao vivo todo mundo pode errar, mas a hemoglobina do Bitelo é 17,2 gramas por decilitro e a anemia em homens é abaixo de 13. Então o Bitelo está mais próximo da policitemia, do excesso de glóbulos vermelhos, do que de anemia. O hematócrito também é aumentado, 52,4%, então acima de 50%. Tem um estudo com mais de 26 mil pessoas que mostrou que cada 5% do aumento do hematócrito eleva o risco de tromboembolismo venoso em 25%. Muita coisa pode levar a hematócrito, gente. Apneia do sono, tabagismo, doenças genéticas ou até uso recente de hormônios andrógenos. Eu também não entendi a ideia de suplementar ferro, afinal a ferritina está de 259 nanogramas por ml, perfeitamente normal. Mas provavelmente tem algum dado que não mostraram e eu não esteja vendo. De novo, eu tô comentando só porque eu fico preocupado que quem assista esse vídeo e tenha perfil semelhante possa se automedicar, achando que tá quase anêmico, entre aspas. Mas guarda essa informação do ferro porque ela vai voltar no segundo vídeo. Antes disso, tem outro detalhe legal para comentar mais rapidamente aqui. Tem uma outra coisa aqui que também chama a atenção daquilo que é a tua rotina de estresse. Já ouviu falar de hipotireoidismo? Quando a pessoa tem a tireoide funcionando um pouco... Olha lá, ó, o que eu falei pra vocês aqui da planilha aqui, ó, tá vendo? Aqui foi do jeito que foi mostrado os exames do Bitelo, ó. Tudo planilha de Excel, ó. O pessoal pode colocar o que quiser. É isso que a galera tá questionando. Menos? Não. Então, a gente tem uma glândula tireoide aqui que produz hormônios que controlam a nossa velocidade metabólica. No seu caso, ele deu ele acusou um exame que mostra que a sua tireoide ela não está trabalhando tão bem quanto precisava, tá? Isso daí é um hipotireoidismo subclínico leve, tá? Então, compensa mais a gente ajustar a sua rotina e depois ver como é que ficou a sua tireoide. Mas qual que é o problema, por exemplo? O hormônio da tireoide que faz com que o hormônio masculino funcione. Então, você já está com o hormônio masculino baixo e a sua tireoide não está funcionando, o que faz ele funcionar? Quer dizer, o pouco que você tem já não tá funcionando direito. Rapaz, minha força não mudou, velho. Gente, TSH de 4,54 é borderline, é muito pouco alterado para a maioria das referências que é de 4,5. O T4 livre, de 0,81, tá abaixo da referência. Até aqui poderia mesmo parecer hipotireoidismo subclínico. E ele dosou o T3 reverso, que é controverso, e deu aumentado. Mas eu preciso abrir um parênteses importante aqui. A dosagem de T3 reverso tem limitações conhecidas. O ensaio tem padronização fraca entre laboratórios. Varia muito e muitos endocrinologistas questionam sua utilidade hoje na clínica. As diretrizes da American Thyroid Association e da Endocrine Society não recomendam dosagem rotineira de T3 reverso. Mas considerando que o T3 reverso fosse fidedigno e que significasse alguma coisa, uma outra hipótese interessante seria a chamada síndrome do tiroideu doente. Acontece em estresse crônico, privação de sono, déficit energético importante. Isso aí que ele falou bate com o diagnóstico que o Bitelo fala lá, né? Ele
não tava dormindo direito, tava estressado. No caso, nessa questão do T3 e do T4, da tireoide dele tá funcionando. Assim, não ter uma rotina saudável, né, mano? O cara tá viajando demais, não come tudo errado, não dorme. Bate muito com o que ele fala lá no vídeo. O organismo desvia a conversão de T4 para T3 reverso, que é inativo, como um mecanismo de proteção. Outra possibilidade é que ele tenha tomado algum multivitamínico com biotina, que interfere na dosagem do TSH, ou ainda que ele tenha tomado algum manipulado recentemente que tinha algum tipo de hormônio tiroidiano. E eu vou frisar, vou ser cansativo nisso, gente. Eu tô discutindo não o bitelo, mas os dados fornecidos para que vocês possam entender o raciocínio de um endocrinologista frente a isso e para que eu possa contribuir com o conhecimento científico de vocês. Eu poderia comentar mais algumas coisas, mas o segundo vídeo tem mais coisas interessantes. Então quem assistiu o primeiro, comenta aí o que mais chamou a atenção de vocês. E quem não assistiu, assiste depois e depois volta aqui pra comentar. Bom, rapaziada, e agora antes da gente ver o que ele vai falar da genética do bitelão, eu tenho que agradecer a você que usa o cupom Monstrolândia aqui no site da Growth, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, velho. Toda vez que você usa o cupom Monstrolândia na sua compra aqui, você me ajuda demais. Então todo mundo que usa o cupom Monstrolândia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero dizer que a Growth tá com um lançamento aí, ó, do Whey Gourmet, rapaziada. Mano, tá a fim de tomar um Whey aí, ó, com um sabor diferenciado pra agradar o seu paladar mais clínico? Cara, Whey Gourmet aí, lançamento da Growth, sabor tiramisu e banana toffee. Tem 800 gramas e 400 gramas aí pra vocês. Eu pedi esse mês pra mim experimentar. Se for brabo mesmo, eu venho aqui e falo pra vocês. Vocês tá ligado que eu não minto. Venho aqui e falo, ó, é top. Pode pegar que é zica da braba. E é claro, né, mano, tá vindo um equipamento de treino, Hunter Sports, equipamento direto da fábrica pra sua casa, sem custo de lojista, como se você estivesse comprando no atacado aqui, ó, direto da fábrica. Tem cinturão, faixa de punho, singlet, faixa de joelho, kimono de jiu-jitsu, tudo que você precisa, até strap, velho. Vem no site da Hunter aqui, usa o cupom Monstrolândia, que é sem erro, rapaziada. Os links vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas vamos voltar ao vídeo 2 que eu já falei muito. O painel genético é extremamente favorável para performance atlética, ganho de massa magra e hipertrofia. Esse gene aqui, ó, ACTN3, você tem esse aqui já é o segundo vídeo. Essa SNP, a gente fala que a gente chama de SNP, é uma alteração que ocorre na sua formação. E ela pode ser boa, pode ser ruim. No seu caso, você deu muita sorte. Essa mutação genética sua que você herdou do pai e da mãe de força. Pessoal, tem uma confusão aqui que vai acontecer nesse vídeo o tempo inteiro. Eles estão discutindo um tipo de análise genética que eu brinco que tá entre a ciência e o mapa astral, e vocês já vão entender por quê. Por sinal, nada contra a astrologia, tá? Eu sou de peixes com ascendente em Libra, pra quem quiser saber. Mas vamos esclarecer algo importante. A pessoa que tá lendo o resultado fala e nomeia esses achados como SNPs, SNPs, e depois de mutação genética. Acontece que essas duas coisas são completamente diferentes e é daqui que vem a minha brincadeira com o mapa astral. Então vamos definir de uma vez por toda para ficar claro pro resto do vídeo e não precisar ficar corrigindo toda hora. SNPs, SNP, vem do inglês Single Nucleotide Polymorphism e representa uma variante comum no DNA. Nós temos milhões de SNPs no genoma humano. Eu tenho, vocês têm, e a grande maioria não faz nada perceptível. Alguns SNPs são conhecidos por estarem associados a pequenas diferenças entre os indivíduos. Geralmente, quando é muito, 1 a 2% a mais de alguma característica específica. E esses SNPs são detectados por painéis que geralmente são vendidos até em farmácia. Mas isso não é mutação. Mutação é uma outra coisa. A palavra mutação se refere a algo patogênico, a uma alteração mais rara no DNA que causa ou predispõe fortemente a uma doença. Um exemplo é o famoso gene BRCA1, que quando mutado, aumenta muito o risco de câncer de mama. E esse tipo de alteração não é investigado com testes de farmácia, é investigado com testes diagnósticos de laboratórios. Ele exige uma análise muito mais detalhada. Então, para ficar mais claro para vocês, eu e você temos SNPs no gene BRCA1, mas 99,99% delas não aumentam o risco de câncer de mama. Uma ou outra poderiam, eventualmente, se algum estudo mostrasse, aumentar 1% de risco, talvez algo assim. E isso a gente está falando aqui de SNPs. Mas se eu falar de mutação no BRCA1, eu estou falando de algo muito mais grave. E quem tem essa mutação pode ter até 80% de chance na vida de ter câncer de mama. Então, tudo que eles avaliaram do bitelo são SNPs. E chamar SNP de mutação, para quem é da área, vai gerar a impressão de algo raro e poderoso. Mas na realidade, todos esses SNPs são muito comuns na população. Cada vez que eles disserem mutação daqui para frente, traduz mentalmente para a variante comum. Por isso que eu brinco que esse teste fica entre a ciência e o mapa astral, porque ele avalia coisas que na grande maioria das vezes não importam até onde a gente sabe hoje. É um teste que é feito mesmo, tem um método, não é inventado, mas a utilidade é de mapa astral. Se faz sentido, você fala, que legal, e se não faz, você busca outra explicação. Mas por que
que esse teste não avalia mutações, então? Por vários motivos, mas o principal é porque as empresas que oferecem eles provavelmente não querem. Fazer um exame diagnóstico existe um outro tipo de posicionamento, de regulamentação e inclusive um staff especializado. É mais trabalhoso. Então, gente, vamos entender o que o gene ACTN3 faz. Ele codifica uma alfa-actinina 3, uma proteína expressa exclusivamente em fibras musculares do tipo 2, as fibras rápidas de força e potência. Eu já gravei um vídeo, aliás, sobre os genes que interferem em performance e eu vou deixar na tela para vocês assistirem depois se quiserem mais detalhes desse gene. Mas o bitelo, ele tem um genótipo RR. E o que quer dizer isso? Que ele produz alfa-actinina 3 normalmente. Então, esse genótipo está associado a melhor desempenho em potência? Tá, mas quanto? A maior meta-análise sobre o assunto avaliou 16 mil atletas e 36 mil controles e mostrou que é mais comum atletas de potência terem esse alelo igual ao bitelo. Então, no primeiro olhar, faria sentido dizer que ele é forte, mesmo com testosterona baixa, por causa disso. Lembrando que a testosterona baixa pode ter outros motivos e não ter a ver com nenhum desses genes que apareceu nesse painel. Mas tem uns detalhes que eu vou te dar agora que mudam bastante a interpretação. Em populações de ascendência africana ocidental, é muito comum ter esse RR que o bitelo tem. Em nigerianos, o RR chega a 96% da população. Em quenianos, 81%. E no próprio vídeo eles falam que o bitelo tem ancestralidade mista, 42% africana e uma menor parte europeia. Então, uma pessoa de mesma ancestralidade que o bitelo, fazendo um cálculo, teria mais ou menos 55% de chance de ter esse alelo. Ficou difícil? Então, para ficar mais claro, chamar o RR de uma mutação rara é como dizer que ter sangue tipo O é uma condição genética especial, mas é o tipo sanguíneo mais comum do Brasil. Por isso que eu brinco que tem a ver com mapa astral, porque às vezes são coisas genéricas que podem se aplicar a muita gente. Só que uma coisa que eu acho interessante, ele falou aí que a maior parte dos nigerianos tem esse tipo de mutação, né? Mutação, mas não pode falar que é mutação, que é algo comum lá, que é ter uma predominância de fibra muscular tipo 2, que é fibra de explosão. Só que se a gente for pegar os melhores atletas aí de corrida, são da Nigéria, mano, são desses lados aí da África. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, mano, porque corrida, galera, é pura explosão, mano, é pura fibra tipo 2. Pode ser que tenha a ver, pode ser que não tenha, né? Tô falando desse teste, não briguem comigo quem gostar de mapa astral, tá? Mas bora ver que tem mais coisa interessante aqui. Vamos falar agora de vitamina. Tua genética fala que você tem probabilidade aqui, com todos esses genes, a ter uma má absorção de ferro aqui, ó. Grupos associados a menores níveis de ferro. Bateu com o exame, não bateu? Bateu certo. Tá vendo? O negócio é bala mesmo. Lembra que eu pedi pra vocês lembrarem da informação do ferro? Porque aqui ela vai voltar. Mas lembra que a ferritina do bitelo, pelo que foi exposto, é normal. E que a hemoglobina é até alta. Não existe deficiência de ferro nos exames que nos foram mostrados. E aqui ele falar que o resultado do exame dele, de genes, corrobora isso, é um viés de confirmação. A narrativa se autorreforça, mas ninguém foi verificar os números ou conferir se não se partiu de uma premissa equivocada. Mas tem coisa mais divertida para descontrair um pouquinho. Vamos ver um trecho. Quando a pessoa faz uso do hormônio, normalmente o sangue sai mais demorado, por ser mais grosso, ele tem menos pressão. Aí eu falei pro bitelo que o dele tá mais rápido, justamente por não ter, né, o uso do hormônio. Isso aqui foi... Os caras botar esse depoimento aqui da enfermeira foi puro achismo, né, mano? Isso aqui eu achei paia mesmo. Foi forçado demais esse relato aqui dela. Não tem como você saber se o cara faz uso de alguma coisa ou não, só pela pressão sanguínea dele, velho. Eu falei pro bitelo que o dele tá mais rápido, justamente por não ter, né, o uso do hormônio. Tava demorando, mas aqui entrou a Bro Science, se é que não veio antes, né? A velocidade de coleta venosa depende de várias coisas. Calibre da agulha, da pressão venosa, da hidratação da pessoa, posição do braço, mas isso certamente não é critério de diagnóstico pra nada. Mas repara na contradição. O hematócrito do bitelo tava aumentado. Se a lógica deles estivesse correta, sangue mais grosso sai mais devagar, o dele deveria ter saído devagar, mas saiu mais rápido, segundo eles, né? Porque isso é muito relativo. O argumento se contradiz com os próprios dados do paciente, mas parece que eles querem provar algo aqui. Eu não vou opinar especular sobre possibilidades, porque eu não conheço o caso, mas comenta aí o que vocês acham. E outra coisa, o cara acusando ele de tomar de esteroide, isso aqui, ele não tomou nada. Vai ficar provado aí na genética dele que esse é o problema. Não, de novo, gente, eu não sei o que o bitelo usa ou não, eu não quero saber e eu não acompanho muito. Mas eu preciso corrigir a informação que ele prestou aqui. Um painel de SNPs não prova nem exclui o uso de nenhuma substância. São coisas diferentes. E uma pessoa pode ter a predisposição genética à testosterona mais baixa e ter usado substâncias exógenas. Ou pode ter a predisposição e nunca ter usado nada. O teste não vai diferenciar uma situação da outra. Isso não tem nada a ver com genética. Mas
Mas, passada essa descontração, a gente precisa falar de uma coisa que me preocupou um pouco nesse vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, aqui o TAAD, tá vendo esse marcador aqui? Isso aqui é propensão genética aumentada, aneurisma e dissecção da aorta torácica. Isso aqui é um problema que acontece, que a aorta se rompe, né? Que ela vai endurecendo e ela se rompe. E isso é um marcador que você tem mais de 70% de probabilidade genética. Então, gente, isso é preocupante, a gente precisa ser sério. Variantes patogênicas reais, em genes como TGF-BR1 ou TGF-BR2, podem causar uma síndrome rara chamada de Loeys-Dietz, que exige uma avaliação vascular urgente, precisa fazer ecocardiograma, tomografia, aconselhamento genético formal. Você não pode associar polimorfismos, que são coisas comuns, com uma mutação rara num vídeo do YouTube, porque se uma pessoa for fazer esses testes de farmácia e tivesse polimorfismo, ela vai surtar. E tem outro problema. Painéis de genotipagem por chip, como o que foi feito por SNPs, eles não têm sensibilidade nem especificidade para confirmar variantes patogênicas em genes de doenças monogênicas. Como eu já comentei para vocês, eles estão vendo pequenas variações que eu tenho, que você tem, que são extremamente comuns e que na maior parte das vezes não quer dizer absolutamente nada. Se fosse uma variante realmente rara e perigosa, ela precisaria ser confirmada de forma rigorosa. E confirmar envolve coletar DNA dos pais, fazer segregação, tem várias etapas aí e não é só com esse teste que nem se propõe a isso. Geralmente esses testes, eles vêm numa nota de rodapé falando que não faz diagnóstico. E se for só um SNP, que é o mais provável, sendo reportado falando que tem um risco inflado, é uma desinformação que só vai assustar o coitado. Resumindo, né, mano? Não pode usar esse tipo de coisa aí pra diagnosticar ninguém, né? Eu acho que o doutor aqui, o maior adendo que ele faz aqui, galera, é que esse exame aí, aparentemente, ele é bem raso pra se constatar alguma coisa. Até mesmo questões genéticas. Vocês viram aí que ele fala frequente desses SNPs aí. São coisas que todo mundo tem. São alterações que todo mundo tem. Você se basear por um isolado ali não quer dizer que você é um super-humano, e por isso que ele comparou essa parada com o horóscopo, né? Que são coisas bem genéricas. No horóscopo, quando você vai ler um horóscopo lá, fala coisa genérica, né? Ah, você é uma pessoa que sorri demais, a sua cor hoje é o azul, e aí muitas pessoas vão se identificando com aquilo porque são informações superficiais, bate com bastante gente. Esse exame aqui seria mais ou menos a mesma coisa aí, então não dá pra usar isso pra diagnosticar nada. Ele tá fazendo esse vídeo, pelo que eu entendi, pra informar a galera pra não levar a sério esse tipo de coisa. DRD2. Esse daqui é um receptor de dopamina, né? E esse gene aqui, ele é inativado por outro gene. Nesse caso, você herdou heterozigoto. Você só pegou de uma doença. A doença não, ou a probabilidade. Então você é nível médio de TDAH, mas já é um alerta. E esse TDAH, nível médio, por meio de um SNP em DRD2, TDAH é um diagnóstico clínico feito por avaliação neuropsiquiátrica. Então, esses SNPs, eles têm um odds ratio um pouquinho aumentado, mas minúsculo. Quer dizer, aumenta muito pouco esse risco. E você colocar esse rótulo não adianta, não se determina TDAH por genotipagem. E vamos ver como eles chamam toda essa matemática, ou melhor, matemágica. Sabe o nome que a gente dá pra isso? Medicina de precisão. É individualizado. É o que é bom pra você, pode não ser bom pra ele, e aqui vai descobrir o teu manual. Medicina de precisão é real e é o futuro, eu acredito nisso. Mas o que foi apresentado nesses vídeos é uma versão de entretenimento da genômica. Medicina de precisão de verdade usa testes genéticos diagnósticos validados, com indicação clínica clara, interpretados por geneticistas qualificados. Um SNP isolado quase nunca define um desfecho clínico. Você tem uma interação entre gene e ambiente, epigenética, poligenia, tudo vai modular esse resultado. O problema não é o teste em si. Um painel de SNPs pode ter utilidade quando interpretado por quem entende suas limitações, como eu brinquei, entre a ciência e o mapa astral. Provavelmente no futuro a gente vai ter mais informações e vai chegar no ponto em que talvez esses testes simples possam dar melhores informações, mas hoje não estamos lá. Hoje a maior parte dos SNPs não quer dizer nada, embora seja um estudo interessante para se estudar para o futuro. Alguns se correlacionam com discretos aumentos de risco, mas são muito insuficientes para explicar uma doença. E de novo, o Bitelo é uma pessoa extraordinária, o tamanho do braço dele, a força dele, mas a explicação para essa força está muito também nos anos de dedicação, no trabalho de pedreiro, na genética também, mas não é tão simples como eles resumiram aqui. Galera, o Bitelo, mano, a gente quando fala dele esquece muito que o cara trabalhou aí, sei lá, mano, 10 anos, um trabalho pesado e ainda treinava musculação, né? Então, por mais que ele seja novo no esporte de powerlifting, ele tem um histórico aí de tá fazendo força. E o power nada mais é do que algo que tá lá
lapidando essa força dele pros padrões de movimento do esporte, que é supino, agacho e terra. Não que a genética do Bitelo não seja diferenciada, porque já é difícil você encontrar um brasileiro com mais de 2 metros de altura, pesando mais de 140 quilos. Só que parece que os caras estão tratando essa questão como se fosse mágica, né? Esquecem todo esse histórico aí que ele percorreu até chegar nos níveis que ele tá hoje. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui desse vídeo. A galera tá falando aqui, ó, a diferença entre um cientista e um propagandista de marcas é gritante. Parabéns, Dr. Carlos, o trabalho que o senhor faz na internet é muito relevante. Cara, isso não é um vídeo no YouTube, é uma verdadeira palestra, isso deveria ser conteúdo pago, impressionante. Esse canal é fantástico, muito diferenciado. Tá difícil falar bobeira livremente na internet hoje em dia, parabéns, Dr. Carlos. A parte ruim é que o vídeo deles que viraliza. Ó, isso aqui é interessante, ó. Alguém saiu ganhando e com certeza é o dono do laboratório que vai receber uma porrada de amostras pra fazer esse exame genético. É, mano, aqui tem duas paradas, galera. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu, quando assisti aquilo lá, eu não botei muita fé, porque parecia que o exame tinha sido lido por IA, né? Aquele relatório que o cara fez lá. Eu não achei tão profissional a parada ali, do jeito que foi feito. E como o cara falou ali, mano, alguém saiu ganhando nessa história. E nesse caso aí, mano, tanto o cara lá do que falou que tá trazendo esse exame aqui pro Brasil, deve ter fechado mais uns 300 exames ali, só naquele vídeo ali de publicidade. E ele também deu uma alavancada na mídia do Bitelo ali, né, mano? Com essa história dele ser diferenciado, dele ser uma aberração e tal. Muita gente deve ter comprado essa ideia. Eu querendo ou não, pro lado do marketing, foi bom tanto pra Max Titânio quanto pro Bitelão. O Bitelo, sinceramente, eu acho que ele não tem conhecimento nenhum sobre isso. Então ele realmente deve ter achado que aquilo lá foi algo muito sério, que ele é diferenciado e tal. Só que como falaram aí, galera, a internet é um lugar que você posta as coisas ali e a partir do momento que se torna público, outras pessoas podem reagir ao seu vídeo e opinar. E o doutor aqui veio meio que desmascarar todo aquele marketing que fizeram ali em volta dos exames do Bitelo. Como eu falei pra vocês, é um vídeo que eu não vou opinar muito porque são coisas que eu não tenho conhecimento, mas eu quero saber o que você acha. Comenta aí embaixo, baseado na opinião do doutor aí, ó. Mais uma vez, deixando os créditos pra ele, é o Dr. Carlos Serafim, do canal Endócrino e Talks. É um cara especialista nessa área aí, né, mano? Afinal, endocrinologista é o cara que estuda hormônios, estuda recursos ergogênicos, então ele sabe muito bem o que ele tá falando. Mas é isso, galera. Comentem aí o que vocês acham. Não se esqueçam de usar o cupom Monstrolândia na Growth para ter o melhor custo-benefício. Papai e irmãos te deixando com Deus. Um forte abraço. Valeu e falou.